Ao vivo lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Todos os nossos amigos do Terra Viva. Ainda bem que estamos aqui na costa do Atlântico, né? Porque na costa do Pacífico hoje há um sistema de alerta e prevenção, NOAA dando dados sobre subida de ondas de até 3 metros depois do grande terremoto lá, o maior já registrado em toda a história aí, dos registros sísmicos, né? Desde que o homem começou aí em 2011 a marcar os números na escala Richter. 8,8. Acho que teve um no Chile, que uma vez deu 8,7 ou 8,6. Tinha sido o maior. Esse aí já bateu o do Chile, Silmar. Pois é. E o Chile é um dos países que pode ser afetado, como você lembrou aqui, né? Atravessa o Pacífico aí, atinge também aqui a América do Sul. Em suma, era só o que faltava. Não basta o terremoto causado pelo presidente Donald Trump, os mercados todos aqui, na economia de todos os países, agora um terremoto natural. Enfim, novos tempos. Esse, pelo menos, faz parte da história da humanidade, né? Do mundo, né? Vamos dizer assim, desde a formação da Terra, quando não existia, quando era uma névoa. O Trump é uma coisa mais nova e meio imprevisível. Totalmente imprevisível, eu diria. Escuta, antes de outros detalhes aí, vamos aos números de hoje. Com você. Olá, Tavinho. Mercado financeiro com o dólar operando em alta nesse momento, acompanhando o próprio mercado internacional. O dólar lá fora, o dólar index, compara a moeda americana com outras moedas fortes, com forte valorização de 0,7% nesse momento. Aqui no Brasil, o dólar subindo 0,5%, a R$ 5,59. Mercado de ações praticamente estável, sem grandes alterações neste momento no índice Bovespa na B3 de São Paulo. Outros destaques do dia, o petróleo voltando a subir, em torno de 0,5% agora, contratos futuros aqui na Bolsa de Londres, petróleo tipo Brent, a $72 o barril. Bom, basicamente refletindo, entre outros fatores, as sanções agora contra a Rússia, além dos acordos que o presidente Donald Trump tem firmado com outros países, como o caso da União Europeia, no final de semana. Isso deu um certo alento aos preços do petróleo, por expectativa de aumento de consumo globalmente. No mercado de commodities agrícolas, soja agora há pouco vinha operando com leve queda na Bolsa de Chicago, 0,1%. Trigo e milho em alta. O trigo subindo 0,1%, nada muito significativo. Milho, uma alta um pouco mais expressiva de 0,5%. Arroz em casca em Chicago também subindo, 0,3%. Bolsa de Nova York com o café voltando a reagir, 0,8%. Cai num dia, sobe no outro. Aquela gangorra lá, diante da muita especulação no mercado, o negócio do tarifaço do presidente Donald Trump, que está impedindo, vai impedir, né, a exportação de café brasileiro para os Estados Unidos, porque com a tarifa de 50% se torna inviável. Então o café vem refletindo, né, principalmente com altas frequentes ultimamente, e é o que está acontecendo hoje, principalmente o caso do Arábica, que sobe 0,8%. Mas o café robusto, a referência para o nosso conilão, também está com um movimento forte de compras nesta quarta-feira, subindo 4,1% na Bolsa de Londres. Boi gordo no mercado futuro na B3 sobe bem, 1,9%, está recuperando o que perdeu nos últimos dias. Cacau com alta também de 2,2% em Nova York. Na contramão temos o algodão caindo 0,4%, o açúcar bruto também em Nova York com queda de 0,7%, e o suco de laranja está com uma correção forte hoje, tem subido bastante nos últimos dias por conta do tarifaço lá do presidente Donald Trump contra o suco brasileiro, mas hoje um tombo aqui, o pessoal aproveitando para vender, uma correção forte de 10,3% nesse momento. Talvez não perdure até o final do pregão, mas é o que está acontecendo neste momento na Bolsa de Nova York, esse tombo aqui dos preços do suco de laranja também. Esse é o retrato dos principais mercados, pelo menos até agora, amanhã de quarta-feira. Bom, super quarta, aliás, né, na questão dos juros aí. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque antes a gente vai para o tarifaço, já que você fechou aí com as questões. Vamos a duas informações sobre o tarifaço e aí a gente comenta. Primeiro que o presidente norte-americano anunciou hoje que vai taxar a Índia em 25%. O republicano fez o anúncio em uma plataforma de mídia social. A taxa, segundo Trump, vem como uma forma de penalidade ao país por comprar energia e equipamentos militares da Rússia.
E completou dizendo que, embora a Índia seja considerada amiga dos Estados Unidos, ao longo dos anos fizeram poucos negócios em vista das tarifas altíssimas impostas pelo país e pelas barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e incômodas do que qualquer outro país, afirmou Trump. O presidente também reforçou em outra publicação, nesta quarta-feira, o prazo de 1º de agosto para a imposição das tarifas, que, segundo ele, está firme e não será estendido, e classificou a data como um grande dia para a América. Na tarde de ontem, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, também fez uma declaração, apontando que alguns produtos não cultivados no país norte-americano, como café, manga, abacaxi e cacau, poderiam ter a tarifa zerada, mas não citou nenhum país que poderia ser beneficiado com tarifa zero, incluindo o Brasil. Em entrevista ao New York Times, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pediu diálogo com Trump, mas que ninguém quer conversar. Em contrapartida, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que as negociações com os Estados Unidos estão avançando. Bom, vamos botar tudo no mesmo caldeirão, porque China e Estados Unidos concordaram em estender a pausa nas tarifas aplicadas às importações dos dois países após mais um dia de negociações em Estocolmo, na Suécia. O vice-ministro do Comércio da China afirmou que a trégua, que mantém as tarifas em 30% para mercadorias enviadas da China para os Estados Unidos, vai continuar. Ele não especificou a duração da extensão, mas Trump já havia prorrogado o prazo por 90 dias, fixando a data limite em 12 de agosto. O representante chinês declarou a jornalistas, abre aspas, de acordo com o consenso entre a China e os Estados Unidos, ambos os lados continuarão a pressionar pela extensão contínua da pausa na parte de 24% das tarifas recíprocas do lado dos americanos, bem como pelas contramedidas do lado chinês. Bom, Silmar, vamos lá. Vamos começar pela taxação da Índia lá. 25% está 10% acima do aumento que o Trump está pedindo aí para locação, para o aluguel, né? 10% todo mundo já pagava, 15% passou a ser a média, mas o Trump está punindo a Índia porque a Índia compra armamentos e petróleo da China. A Índia que faz parte dos BRICS, mas não está assim, totalmente do lado de alguns outros países que são visceralmente contra os Estados Unidos, como o Brasil está tomando esse caminho também. Agora, Trump é o algoz do mundo agora, ele dá castigo, Silmar. Vai botar a Índia ajoelhada em milho, porque a Índia compra arma. Tem mais gente que compra arma da Rússia, hein? Que coisa, esse Trump tá demais, hein? Bom, o fato é que está claro o recado aí que não tem amigos nessa brincadeira aí, ou seja, pisou fora da linha aqui, tem tarifa maior. E é o caso da Índia, né, que realmente tem comprado muito petróleo russo, ou seja, boicotando literalmente aqui todo esse embargo aqui que vem os países do Ocidente decretaram contra o petróleo russo como sanção pela invasão da Ucrânia. E a Índia vem furando esse bloqueio, tem comprado bastante petróleo russo, barato, né? Ficou mais barato o petróleo russo, e isso agora está sendo penalizado, portanto, com a tarifa fora da curva, acima do que está sendo imposta aos outros países, teoricamente amigos dos Estados Unidos, e a Índia é um deles, por conta dessa penalidade. Então, ao invés de 15%, que está sendo um padrão aí para outros países, podemos chegar ao máximo 20%, que foi mais ou menos a margem que tem sido citada com frequência aqui pelo presidente Donald Trump, a Índia com 25%, que é uma tarifa pesada. E isso remete a uma segunda dedução aqui, tá vendo? Não está muito bonito o panorama para o Brasil, né? Ou seja, a Índia aqui sendo penalizada, imagina o Brasil, aí que tem toda uma divergência aqui também de cunho geopolítico, de cunho ideológico. E aí, pelo que disse o presidente Donald Trump no dia de hoje, inclusive, que não tem adiamento da tarifa a partir de 1º de agosto, e não falou em nada sobre exceções, ou seja, parece que 50% estão sacramentados aqui em relação ao Brasil. A expectativa agora é se vai haver exceções de produtos, no caso dos alimentos, por exemplo, ou caso dos produtos da Embraer, por exemplo, que realmente tem empresas nos Estados Unidos que têm uma dependência muito grande de fornecimento de peças da Embraer, que tem uma presença forte nos Estados Unidos. Então, a dúvida agora fica com as exceções, mas aparentemente a tarifa vai ser para valer mesmo a partir do dia 1º, já que até agora não surgiu nenhuma luz no fim do túnel, nem contato direto, nem com
com o vice-presidente, nem com o presidente, nem com o ministro das Relações Exteriores, que já voltou de Washington sem falar com ninguém. Não conseguiu espaço para conversar nem com seu par dentro da Casa Branca, o que é um mau sinal. Pois é, e o que chama a atenção é isso, é que todos os países continuam negociando. Acabamos de ver agora, a China ainda está em negociações com os Estados Unidos, são várias etapas de negociação e todos estão negociando desde o início do tarifaço do Trump, não do super tarifaço contra o Brasil, mas do anúncio das medidas de aumento das tarifas. E o que chama a atenção é que as decisões são em nível governamental, são de governo para governo. O ministro Haddad está declarando aí, a gente viu em manchetes, diz que estamos negociando, mas você mesmo falou que o nosso embaixador voltou sem ter conversado com ninguém. Os senadores estão tentando, de alguma forma lá, mas também não estão conseguindo. A gente sabe de vários setores empresariais que os empresários e as entidades estão negociando, e o que eu temo é que se conseguir alguma coisa depois do dia 1º, para não entrar 50% aí no dia 1º, é que não venha para cá um discurso do tipo, olha, o governo não se manifestou porque preferia que as diversas entidades empresariais, com sua robustez na economia, fossem lá e fizessem valer mais alto o seu poder de fogo. Né? A gente vê, mas a gente sabe como é que são os discursos. Nós não fizemos porque sabíamos que os empresários iam conseguir. Porque o presidente Lula está aí também nas manchetes, diz que está tentando falar com o Trump e o Trump é que não quer falar com ele. Se você lê Cláudio Humberto, alguns colunistas aí, Lauro Jardim, eles estão dizendo hoje que, na verdade, há um cerco em volta do presidente Lula para não conversar com o Trump, porque o Trump é uma cavalgadura, é um sujeito imprevisível. Ele xinga, fala palavrão, já distratou vários líderes aí do mundo e não querem que isso aconteça com o Lula. Eu não sei quem é que está com a verdade. A única coisa que eu sei é que hoje é dia 30, amanhã é dia 31, e meia-noite do dia 31, ou seja, ao primeiro segundo do dia 1º, está valendo 50%. É isso. É verdade também. E você mencionou bem, onde está ainda conseguindo contornar essa situação toda é a China, né? A China realmente não está aceitando os termos aí dessas negociações que estão acontecendo. A delegação chinesa voltou para Pequim sem fechar nenhum acordo novo com os Estados Unidos, mas conseguiu um prazo. Possivelmente vai ser estendido aquele prazo de mais 90 dias, já tinha 90 dias em andamento, mais 90 dias, porque existe também aqui do lado americano uma certa flexibilidade aqui para negociar, ou seja, é um parceiro importante, é a segunda maior economia do mundo, tem um comércio muito grande com os Estados Unidos, portanto não existe, o diálogo não está sendo muito duro entre os dois países, portanto tem uma certa flexibilidade, mas está valendo para a China, aparentemente não está valendo para o Brasil. Bom, Silmar, a gente ia falar um pouquinho mais aí sobre a Super Quarta, mas eu derrubei o VT para não estourar o seu tempo, mas acho que vale um comentário seu. Super Quarta hoje, expectativa do mercado financeiro, a divulgação de dados importantes e no meio dessa onda aí do tarifaço. O que esperar dessa Super Quarta de hoje, Silmar? A princípio, nada. A tendência é ficar mesma taxa. Tudo bem, então, a princípio nada. Taxa de 15% deve ser mantida, não tem expectativa de corte imediato. A expectativa fica mais com o comunicado, que deve ser emitido após o fim da reunião, para Verdade. ver o que tem pela frente. Né? Eu acho que o momento é de cautela, principalmente vai ser mantido com os 15%. E a outra expectativa que se tem é do Banco Central Americano, Federal Reserve, que também não deve mexer na atual tarifa, possivelmente vai adiar, havia uma expectativa nesse sentido, mas possivelmente vai adiar algum corte para a próxima reunião lá a partir de setembro. Então também não deve acontecer nada na chamada super quarta aí, em relação aos Estados Unidos, nessa reunião que também tem decisões esperadas para hoje à tarde. Então deve ser mantida aquela tarifa de 4,25 até 4,50, taxa de juros básica dos Estados Unidos, que é alta, mas expectativa de recuo, como quer o presidente Donald Trump nesse momento, tem pressionado muito o presidente do Banco Central americano, mas possivelmente isso não vai acontecer, pelo menos não já. Até porque a economia brasileira, a economia americana, pelo que se sabe, continua bastante aquecida ainda. A economia crescendo, mesmo em meio a toda essa questão do tarifaço, que teoricamente deveria prejudicar a economia americana num primeiro momento. Não é o que está acontecendo.
de acordo com os números que estão sendo divulgados sobre o PIB americano. Então, não devemos esperar absolutamente nada, como disse o Silmar, porque está todo mundo com a barba de molho, está tudo em banho-maria, porque depois de amanhã, 1º de agosto, é o dia D, ou é o divisor de águas. No começo do programa, sobre o terremoto de 8,8, eu falei que antigamente os povos antigos achavam que essas coisas que acontecem no planeta Terra, né, esses desastres, eram maldições dos deuses por conta de coisas erradas que eles tinham feitas. Né? Hoje a ciência já descobriu tudo isso, então vamos colocar assim, já que nós estamos hoje um pouquinho bíblicos, um pouquinho históricos, sexta-feira é o dia em que o mar abriu, né, para a passagem de Moisés e da caravana do povo judeu, e se fechou para os egípcios depois, para o faraó sair correndo de lá e boa parte do seu exército morrer afogado. Como ninguém quer morrer afogado, ninguém quer cruzar o mar aberto aí antes do dia 1º. Depois aí vem, aí todo mundo vai se manifestar, todo mundo quer ver o que vai acontecer. Fechou assim, Silmar? Mais ou menos por aí também. É isso aí. Como é que é? Repouso e cândida nunca fez mal para ninguém. Está todo mundo assim, até sexta-feira. Abraço, amigo. Até amanhã. Tchau. Tá bem, boa tarde para você, pela equipe aí, até amanhã.